A Tragédia de Santa Maria. Segunda parte. Esmeralda de Barbeto. Capítulo 1. A noite de Natal de 1863. Quando parcialmente desprendida de sua indumentária corporal terrena, Pamela, em espírito, se refez do natural aturdimento que segue ao fenômeno de desdobramento. Imediatamente reconheceu entre os presentes o fantasma de Barbeto, ao qual entrevira antes de adormecer, bem como o do próprio Max, cujo corpo material no momento dormia profundamente em seus aposentos, enquanto eu, igualmente presente, preferia conservar-me incógnito. Minha filha, principiou meu velho amigo, revelando indubitável ternura. Como prêmio às atitudes cristãs até este momento por ti apresentadas, bem assim aos razoáveis testemunhos de conformidade e renúncia, resignação no infortúnio, como até de amor ao próximo e de fraternidade, concedeu-me o Altíssimo, por intermédio da solicitude dos seus abnegados executores, a inestimável satisfação de ampliar a alegria que te visita o coração à véspera dos teus esponsais com aquele a quem elegeste. A este, que de modo idêntico, vem atraindo as simpatias das falanges esclarecidas do mundo invisível. Igualmente desejo brindar como a ti o farei, porquanto estou bem certo de que, atraindo-o neste momento para a reunião espiritual, torná-lo-ei felicíssimo, revigorando-o de algum modo para as pesadas tarefas construtivas que o futuro e o dever dele requisitam após as ásperas expiações experimentadas no passado. Para tanto, fostes atraídos, ambos em estado lúcido, até nós outros, e o que recebereis neste momento, validareis como presente nupcial que vos poderia eu ofertar. Certamente que pouco experiente da arrebatadora ciência do invisível, e mantendo ainda a mente e a consciência obumbradas pelos caliginosos efeitos de deslizes graves, ainda não reparados integralmente, a mim mesmo não seria possível realizar os desejos intentos, não fora a solicitude dos desvelados amigos e instrutores que possuo aqui, neste outro plano da vida, os quais me socorrem com a sua assistência protetora e sábia. Por meio de ardentes invocações, venho suplicando ao excelso Criador me fosse concedida a grata permissão para nos reunirmos hoje. E porque eu fosse sincero, ansioso por iniciar a série de reparações que a minha própria consciência, como a lei divina, devo, enquanto vós mesmos, como acima frisei, conseguistes méritos pelo trabalho das provações bem suportadas e dos atos fraternos em favor do próximo, a fim de receberdes a dádiva anunciada. Aqui me tendes pronto para nos compreendermos sob as bênçãos do Nazareno. Desejo oferecer-vos a história de minha Esmeralda, que tão de perto vos fala ao coração. E amanhã, ao despertardes, para vos unirdes pelos laços do matrimônio, após conhecê-la, estou certo de que vos sentireis profundamente mais ditosos. Ele enlaçou Pamela e Max em paternal aconchego, encaminhando-se para o terraço pitoresco que o luar prateava, sublimizando a região com as bênçãos benfazejas. Entendi haver chegado o momento da minha intervenção, e coadjuvado por 2 obreiros que me eram afins e dedicados, dispus-me a satisfazer Barbedo, acionando as energias psíquicas do casal de noivos, no sentido de extrair de suas profundezas conscienciais o drama que ali fora decalcado no percurso de existência remota, mas aquietado agora pelo esquecimento que a nova encarnação impunha. Misericordiosa concessão de um Pai todo bondade e todo amor.
Tratava-se de grandiosa instrução às duas almas sedentas de luz, da qual participariam certamente muitos outros comparsas de jornada terrena do que lhes pudesse eu facultar quanto aos segredos que o túmulo guarda, os segredos da magna ciência do mundo espiritual, enfim. Era-me lícito o desempenho solicitado pelo amigo Barbedo. Pertencia mesmo às minhas diretrizes o delicado labor. Não me furtei, portanto, a exercitá-lo. E foi ali mesmo, suspensos no terraço, vigilados pelo esplendor do plenilúnio, que estendia seu manto argênteo sobre as messes punjantes, que se multiplicavam em bênçãos pelos campos e colinas bem cuidados, enquanto dulçurosos perfumes tribulavam ao ar as carícias inefáveis das suas generosas essências, que o antigo senhor de escravos, revivendo dos escaninhos da alma sacrossantas recordações, começou a falar, incitando, porém, Pamela e o jovem suíço a igualmente aviventarem dos refolhos do ser aquilo que a reencarnação arredara para os planos sombrios da alma, ao mesmo tempo que eu e meus afins assistimos a todos três. Quando Esmeralda nasceu, lembrou ele, realizavam-se festividades incomuns nesta velha mansão de Santa Maria. Era a noite do Natal de 1863, e nossa casa regurgitava de nobres amigos que fugiam do clima abrasador da corte, concedendo-nos a honra de venerarem conosco em nossos domínios. Minha fazenda, que então contava com o serviço braçal de cerca de 500 escravos africanos, era próspera e risonha, com 300 alqueires de extensas plantações e gado de boa raça, e cujo produto me enriquecia vertiginosamente. A tonalidade em que se expandia, meu velho amigo traía acentuada comoção, tornando-se-lhe as vibrações mentais indecisas, trêmulas. Aos olhos do casal de noivos, porém, à proporção que avançava o patético relatório, profunda transformação operava-se em todo o perímetro da pitoresca mansão. Mas, para que nossa história tome conveniente curso, favorável à boa compreensão, como ao possível devaneio do leitor sobre suas singelas páginas, tomaremos a liberdade de nos apossarmos das recordações do velho Barbedo, narrando os fatos como se fossem criação nossa. Seu nome era afidalgado e imponente, porque descendia de ancestrais portugueses agraciados nos tempos de Dona Maria I, com títulos nobiliárquicos muito honrosos, frutos dos bons serviços pelos mesmos prestados ao reino na longínqua colônia portuguesa do Brasil. Antônio José de Maria e Sequeira de Barbedo, pois que a família, em recebendo a honra, adotara o próprio nome da soberana, assim homenageando-a perpetuamente através da descendência. Nascera em Coimbra, a cidade universitária do velho reino de Portugal, tão culta e formosa nas suas linhas clássicas ou típicas, quanto afável e romântica ao luar, quando as guitarras e os violões dolentes dos irrequietos estudantes, preludiando doces canções de amor, harmonizados a vozes dos seresteiros boêmios que se divertiam à noite, estudavam com a luz do sol e quase nunca repousavam do esforço duplo. Despertavam dos sonos virginais as moçoilas sonhadoras que acorriam as persianas das janelas gradeadas, timidamente emocionadas e suspirosas, a espioná-los entre um sorriso e muitos sonhos inefáveis. Antônio de Barbedo era médico, muito culto e portador de impecável distinção. Uma vez graduado, com orgulho empunhado seu pergaminho honroso, transplantou-se sem mais delongas para o Brasil, depois de primeiramente contrair núpcias com a linda menina conibricense Maria Susana de Queiroz,
formosa qual Madonna da Renascença, cuja pele alva e acetinada eclipsara a delicadeza da própria camélia dos canteiros. Contava ele, então, 23 anos, e era guapo rapagão, trigueiro e forte, ao passo que a esposa não atingira sequer os 20. Os antigos barbedos, que desde o reinado de Dona Maria I conheciam o Brasil e nele experimentaram lides aventurosas, como legítimos lusitanos que eram, com a comitiva de D. João VI, que em 1808 aqui se homiziara, temeroso da prepotência do guerreiro corso. Também aqui aportaram no intento de se fixarem para sempre, adquirindo então extensas faixas de terras pelo interior do país. Retornaram alguns, mais tarde, à metrópole de Além-Mar. A Antônio de Maria, porém, tocando posteriormente como herança de seu avô paterno as eiras já cultivadas da mansão de Santa Maria. Viera ele, pois, acompanhado da jovem e meia esposa, cioso de riquezas fáceis, certo de que com o suor do braço escravo e a fecundidade da terra, fácil se lhe tornaria a realização dos sôfregos intentos. Todavia, a propriedade era assaz desconfortável, conquanto já cultivada. O local excessivamente desolador para abrigar a linda flor que era Maria Susana, a qual vicejara em Coimbra entre fidalgos e intelectuais e se educara em Paris com as freiras de Sion. Tudo isso compreendendo, e também que a jovem esposa seria impossível sentir-se ditosa habitando tão melancólico ambiente, Barbedo, que de outro modo amava também a profissão abraçada, isto é, a medicina, adquiriu então na corte agradável vivenda em São Cristóvão, ali residindo e clinicando o ano todo, reservando-se, porém, o prazer de agradáveis veraneios de fim de ano em Santa Maria, acompanhado de grupos de amigos e forasteiros, na sua maioria portugueses como ele. A fazenda, confiada a administradores e capatazes, igualmente portugueses, competentemente dirigida por lavradores experimentados, também trazidos de Portugal, e servida pelos braços infelizes, mas vigorosos de escravos africanos, que dia a dia mais aumentavam de número e de valor, progredia e se aformoseava tanto que não seria de admitir que, bem cedo, se assemelhasse às encantadoras quintas de Portugal. Antônio de Maria adorava a esposa. Possuía aquele caráter ardente e assaz sentimental dos lusitanos, arrebatado nas atitudes comuns, generoso no íntimo e honrado a toda prova, ambicionando riquezas para a independência própria e o bem-estar dos descendentes, convicto da superioridade pessoal em face da sociedade. Boníssimo no lar, sincero amigo daqueles com quem tivesse relações de amizade, retratava, todavia, igualmente o caráter dos homens de posição da sua época. Orgulhoso dos próprios valores e predicados, excessivamente severo com os desgraçados escravos, os quais comprava a peso de ouro em asta pública ou a outros senhores, e os quais, por isso mesmo, considerado exclusiva propriedade sua, tratava com menor senso de proteção e solidariedade que o concedido aos cães que lhe rodeavam o domicílio, ou os cavalos, sobre cujo dorso se aprazia de exibir os próprios dotes de elegância nas tardes de domingo, pelas alamedas ensombradadas e pitorescas da antiga Tijuca. Hoje, transformada no bairro aristocrata e sonhador da grande capital. Esquecia-se Barbedo, ao recomendar a feitores e capatazes vigilante rigor para com os infortunados filhos da África, de cujo labor jorravam o ouro que o enriquecia e o bem-estar para os seus familiares. De que as lágrimas e as desesperações daqueles corações dilacerados
bem poderia ecoar os tabernáculos celestes como brados de protesto e socorro, assinalando-o como algoz ou marcando seu futuro com responsabilidade, cuja gravidade o faria tremer se lhe fosse concedida a possibilidade de descortinar as linhas do porvir. Não raro, ele, que tanto amava a esposa, se desfazia de um escravo, vendendo-o a outro proprietário, sem cogitar de que o desgraçado possuísse também um coração transbordante de afetos por uma companheira que lhe fosse cara, da qual irremediavelmente se separaria para sempre, sem os alentos da esperança de um retorno compensador. Tampouco se detinha na inquirição de que este ou aquele escravo, destinado à venda, possuísse filhos a quem igualmente amasse, e dos quais inconsoláveis saudades lhe despedaçariam o coração até o evento bonançoso da morte que lhe refrigerasse as ânsias do martírio moral. De uma feita, certa escrava, muito jovem, preferira o suicídio a ser vendida a outros proprietários, separando-se daqueles que lhe eram caros ao coração, pais e irmãos. Encolerizara-se então ele até o furor, e por não lhe ser possível expandir a própria revolta, se viciando a morta, ordenou o espancamento dos pobres pais inconsoláveis, que não souberam evitar o desastre, assim lhe causando prejuízos financeiros. Do varandim confortável que deitava para o pátio dos castigos, e por entre saborosas baforadas de fumo do seu precioso cachimbo, Barbedo assistiu impassível ao suplício dos dois desgraçados, que, presos ao pelourinho pelos braços erguidos, atados por pesadas correntes, foram chicoteados até desfalecerem, o dorso nu aberto em chagas ensanguentado. Dotado de apreciáveis qualidades, por outro lado, como incontestável era, seria Barbedo tão desumano, incapaz de um aceno de piedade e compaixão para com o próximo? Ele era simplesmente a mentalidade da época, o caráter marcante de um senhor de escravos. E eis por isso mesmo, como tão lucidamente revelou o luminar da espiritualidade. As sociedades brasileiras, que noutras décadas se acomodaram a servir de palcos para tão dramáticos acontecimentos, hoje suportando impasses cuja desoladora origem se reporta à tirania que assinalou a escravatura no Brasil. Os poderosos senhores de ontem arrastando-se em reencarnações miseráveis, sorvendo o fel de insolúveis impossibilidades em círculos dolorosos de provações expiatórias, esquecidos e relegados à sua própria condição pelos magnatas e opulentos do momento, ou seja, os antigos escravos que não souberam perdoar e esquecer os dias sombrios do passado. Quando, 3 anos após o matrimônio, o jovem médico Antônio de Barbedo compreendeu que sua esposa Maria Susana seria mãe, facultando-lhe a inaudita felicidade de torná-lo pai, sua alegria atingiu as raias do indescritível. Todas as possibilidades de ventura entrou ele a sonhar então para a estabilidade do futuro daquele amado entezinho a quem entrevia nas telas da imaginação, estendendo-lhe os bracinhos graciosos a sorrir gentilmente, requisitando-lhe beijos e afagos incansáveis, chamando-lhe docemente pai. Dos sonhos à realização havia apenas um passo. Resolveu movimentar os próprios cabedais, pensando em que o futuro daquele rebento querido do seu amor deveria ser faustoso e álacre, sem quaisquer possibilidades para a intromissão de dissabores. Para a obtenção de tais anelos, porém, mais ambicioso se tornou, multiplicando negociações de maior vulto, ampliando as fontes de produção
e necessariamente extorquindo do braço escravo mais esforço e dedicação, desempenhos acumulados, exaustivos e cruciantes. Assim, 1000 fantasias arquitetou e dispôs durante a espera da adorável criaturinha que deveria florescer em seu lar. Da França longínqua chegaram móveis suntuosos para o futuro descendente dos Barbedos, bem assim brinquedos e primorosas lãs que o agasalhassem. Das aldeias de sua terra natal vieram linhos e bordados, enquanto de Flandres chegaram rendas preciosas e 1000 utilidades supérfluas e caprichosas, esquecido de que os filhos de suas míseras escravas eram enrolados em trapos, porque lhes não favorecia a ele a esmola de uma dádiva com quem aquecê-los decentemente. E foi assim que, naquele ano de 1863, porque o calor na metrópole se apresentasse excessivo e o estado melindroso de Maria Susana se incompatibilizasse com o clima, transportou-se para Santa Maria, tencionando ali permanecer até o advento feliz por que tanto suspirava. Mas, zeloso de que a nostalgia não deprimisse demasiadamente os nervos já fatigados da linda senhora, fez que viessem também com eles grupos de amigos joviais, músicos e cancioneiros amáveis e talentosos para saraus empolgantes, e até pequenas companhias de teatro que se revezavam na temporada, tudo às suas expensas, e as quais, ao velho solar, emprestavam o cunho suntuoso de uma pequena corte da Europa. Na véspera do Natal, como seria de esperar, os festejos recrucederam. Durante o dia, que surgira límpido de céu magicamente azul, iluminado por um sol feérico, movimentara-se a fazenda em alacridades incontidas e ininterruptas. Regurgitavam de hóspedes as vastas dependências do casarão. A música não cessava pelos alpendres e varandins. Pelos pátios e jardins, e até pelos pomares, mesas se enfileiravam, enquanto jovens escravos serviam licores, refrescos, frutas, comestíveis variados com que brindavam os forasteiros. A pedido de Maria Susana, que nutria horror pela escravidão, educada que fora em piedosos princípios entre as freiras de Sion, forneceram-se trajes novos aos cativos, descanso e alimentação, cuidada e farta, o que lhe valeu louvores e bênçãos de 500 corações agradecidos. À tarde, porém, para surpresa dos familiares, a jovem senhora sentira-se mal, agravando-se a indisposição de minuto a minuto. Informado, Barbedo, que cauteloso procurara cercar-se de mais 3 médicos como ele, a fim de garantir o bom êxito da maternidade da esposa, fez que esta se recolhesse aos próprios aposentos, proporcionando-lhe o máximo conforto e todas as atenções do seu coração afetuoso. Entrara-se em lutas para o advento feliz do fruto abençoado dos seus esponsais. Satisfeito com quanto algo apreensivo em face do sofrimento da jovem mãe, ele se rejubilava, compreendendo que aquele filho tão desejado e já tão querido viria ao mundo na própria noite do Natal, prenunciando ao seu vaidoso entendimento de pai feliz o veludoso porvir que se rasgaria para o intezinho que viria em recamar seu lar de risos e alegrias. Todavia, as horas se passavam, a noite caíra completamente e o estado de Maria Susana não oferecia tranquilidade. Antes, enervava, preocupado a quantos a rodeavam. Pela noite adentro, sintomas inquietantes se apresentaram. Ansioso, afligindo-se de momento a momento, Barbedo a tudo providenciava, cercado dos colegas que, igualmente, esforçando-se quanto estivessem em suas forças,
não ocultavam apreensões pelas surpresas que o estado da doente oferecia. Maria Susana debatia-se entre sofrimentos e ânsias desesperadoras. Ordens foram expedidas para que cessassem as festividades e ruídos de qualquer natureza. Escravas dedicadas aos serviços domésticos e damas que haviam ocorrido ao veraneio multiplicavam-se em tentativas de auxílios aos médicos, no propósito sincero de salvarem a parturiente que já apresentava perigos de morte. Antônio de Maria, desesperado, banhado em lágrimas, não abandonava a cabeceira da esposa, que já não o reconhecia, já não lhe respondia às súplicas ardentes, incapacitadas para as reações que o caso exigia. Humildes e santamente devotadas, na sua comovedora simplicidade, as escravas que bem queriam a linda senhora, de olhos cor do céu pela terna bondade com que as tratava, iam e vinham pelos corredores aflitas a orarem entre lágrimas as suas primitivas convicções religiosas, recomendando-lhes a saúde e a vida da jovem enferma. E pelos salões imensos, pelos pátios e varandins, o silêncio pesara angustioso na expectativa atroz, acompanhado de temores e ansiedades. Finalmente, alguns minutos após a meia-noite, débil vagido de criança recém-nascida ecoou pelas dependências mais próximas dos aposentos de Susana, seguido do choro comovente pela sua fragilidade de um espírito que ingressava em novas vestes carnais para o cumprimento de deveres e testemunhos inapeláveis. Porém, 2 horas depois, surpreendendo os amigos e familiares, a linda flor que fora Maria Susana dobrava-se para sempre sobre o hastil, cerrando os olhos cor do céu à luz do mundo, inanimada, silenciosa, simples e discreta como sempre fora. E assim nasceu Esmeralda.